Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para mais um dia de atividades. Hoje, terça-feira, nós teremos a aula de História Português, certo? Que não teve ontem por alguns motivos, então nós teremos a aula de português também ficou para hoje, certo? Mas vamos começar aí com a aula de História. Então, peguem um livro de vocês na página 430 e 431 para darmos continuidade ao nosso assunto. Só lembrando, nós vimos na aula passada, entramos na unidade 2, para falarmos sobre a Era Vargas. Então, o assunto é um pouco extenso, então nós demos só o início para o nosso conteúdo. Então, nós vamos continuar agora falando na página 430. Só lembrando que nós já vimos, na aula passada, nós vimos que Vargas chegou ao poder por um golpe de Estado, aplicado no ano de 1930, com as fraudes nas eleições e também em decorrência da disputa da política, essa política que seria a política do café com leite, No entanto, Washington Luiz, que era o presidente, na época, teria que lançar um candidato mineiro e lançou um candidato paulista, apoiou um candidato paulista, esse paulista que seria Júlio Prestes, que venceu as eleições aí. Então, os mineiros ficaram insatisfeitos, com essa parte aí da política e aliaram-se aí ao candidato da oposição, que era Getúlio Vargas na época. Então, nós vimos isso na aula passada. No entanto, Júlio Prestes venceu aí as eleições presidenciais, só que diante do resultado, a oposição elegeu fraudes nas eleições. Então, em outubro de 1930, com a ajuda da oposição, os militares e a população, Washington Luiz foi deposto, tirado do poder, e Júlio Prestes não assumiu a presidência. Então, quem entrou aí para assumir provisoriamente foi Getúlio Vargas, Então, nós vamos aí entrar agora no assunto sobre o seu governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Então, peguem aí o livro na página 430. Então, em 1930, Getúlio Vargas assumiu aí o poder provisoriamente até que fosse convocada uma nova Assembleia Constituinte, No entanto, após assumir o poder, Vargas tomou várias medidas centralizadas. O que isso quer dizer? Então, ele tomou algumas medidas centralizadas. Quais foram essas medidas? Então, ele limitou o poder de alguns estados, suspendeu a Constituição de 1891, também foi uma medida que ele tomou, além de também escolher pessoas de confiança para assumir os governos estaduais, entre outros. Então, essas foram algumas medidas centralizadas quando Getúlio Vargas tomou o poder aí provisoriamente, certo? Então, essas medidas, elas deixaram insatisfeitas várias pessoas da população, principalmente os paulistas, que queriam mais participação na política e também queriam cobrar a elaboração de uma nova Constituição. Então, em julho de 1932, teve início em São Paulo um movimento que era a revolução, chamada de Revolução Constitucionalista. Essa Revolução Constitucionalista tinha como objetivo destituir Getúlio Vargas do poder, também, e também criar uma nova Constituição. Essa disputa entre paulistas, e tropas militares aí do governo federal, ela durou 3 meses e resultou em várias mortes, dá para imaginar. O conflito ele terminou com a derrota dos paulistas, no campo de batalha, mas com a vitória política importante no ano seguinte. Então, o que é que Getúlio Vargas fez, Ele convocou eleições, novas eleições, e também uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova
Constituição, uma terceira Constituição do país. Então, foi daí, da promulgação da nova Constituição, né, que a Assembleia Constituinte tornou-se o Congresso Nacional e elegeu Getúlio Vargas como presidente da República do Brasil, né, para um mandato de 4 anos. Então, essa foi a explicação do governo, né, de quando Vargas assumiu provisoriamente e quando esse governo provisório tornou-se realmente definitivo, né, por 4 anos aí, devido ao Congresso Nacional ter já aprovado, certo? Vamos passar para a página 431, onde também vai ter algumas coisas, alguns fatos que marcaram essa época aí da era Vargas. Então, vamos aí falar sobre o papel político, né, e social da mulher que teve aí durante essa fase aí da era Vargas, né? Então, na página 431, vocês vão fazer essa leitura aí do texto, né, juntamente olhando a explicação aí do vídeo também, certo? Então, acompanhem aí, eu vou colocando também algumas imagens também para ficarem mais visíveis, né? E também para vocês entenderem mais aí sobre o papel político e social da mulher nessa fase aí, né? Então, as lutas, né, feministas, né, civis começaram a tomar espaço na segunda metade do século XVIII, né? Então, com as reivindicações, o que é que essas mulheres lutavam? Para quê? Por que elas lutavam? Então, elas reivindicavam, né, participação do voto, né, ao divórcio, a educação, a igualdade também e as condições de trabalho e salário. Nós sabemos que antigamente as mulheres não tinham participação na política nenhuma, né, não tinham os mesmos direitos que o homem hoje tem, aliás, a mulher tem os mesmos direitos que os homens hoje, tem a mesma igualdade, né, tem trabalhos, né, igualitários, entre outras coisas. E antigamente a mulher não tinha esse papel, né? Ela não podia trabalhar, ela não tinha direito ao trabalho, ela não tinha direito ao voto, ela não tinha direito à igualdade, ela não tinha direito nem ao divórcio. Então ela vivia praticamente à mercê né, do homem, né, do seu marido, né? Então ela só ficava em casa cuidando dos filhos, né, e da casa também, né? Então elas não tinham essa participação, essa autonomia aí nesse tempo. Então essas reivindicações, essas lutas começaram a ganhar espaço no início do século XVIII, né, por essas reivindicações aí. Então em 1893, na Nova Zelândia, foi o primeiro país, né, a concordar, a passar esse direito às mulheres, né, como direito ao voto. Então, a Nova Zelândia foi o primeiro país as mulheres conquistarem esse direito aí. Aqui no Brasil, né, no ano de 1934, as mulheres obtiveram o direito ao voto, né, e também passaram a também ter o direito de se eleger também, de se candidatar a outros serviços, cargos eletivos também, aí na política. Então, foi a partir de 1934. Essa Constituição assegurou as conquistas obtidas no Código Eleitoral de 1932, com o voto secreto e também o voto feminino. Então, vamos ver aí as duas primeiras mulheres aí que tiveram os primeiros cargos aí, nesses cargos eletivos aí da política, né? Então, vamos ver essas duas mulheres que se destacaram aí na política. A primeira mulher foi Carlota Queiroz, a participar da política, eleita deputada federal em 1934. Carlota era pedagoga e médica e foi responsável pela elaboração do primeiro projeto para a criação de serviços sociais no Brasil. Então, essa foi a primeira mulher, né, a se tornar uma deputada federal em 1934, Carlota de Queiroz. Vamos ver a segunda, né, que se destacou.
Outra mulher que se destacou na política brasileira no início do século XX foi a bióloga e advogada carioca Berta Lutz. Ela foi a idealizadora da legislação relacionada ao trabalho feminino, que garantiu, entre outras coisas, o direito à licença maternidade e também regulamentou o trabalho das pessoas menores de idade. Então, essa foi a segunda mulher a ter um cargo importantíssimo aí na luta na luta a favor, né, desses direitos aí trabalhistas igualitários para as mulheres aí da época, certo? Então, apesar da mulher já ter participação política desde o século XX, né, aqui no Brasil, foi apenas no século XXI, né, no ano de 2011, que o Brasil elegeu sua primeira presidenta do Brasil, né, a Dilma Rousseff, eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Então, apesar dela já ter percorrido, a mulher já ter tomado esse espaço desde o século XX, apenas foi no século XXI, em 2011, que o Brasil elegeu sua primeira presidenta, né, Dilma Rousseff, né? Então, tá aí um pouquinho da história do papel político social da mulher, né, que vem lutando, né, até hoje, né, por seus direitos, né? Que nós vemos até hoje também as mulheres querendo exercer o seu papel na sociedade, né? E a gente vê muito machismo hoje em dia também, né? A mulher querer que a mulher fique em casa, né? Não trabalhe, viva só para o lar. Então isso está mudando, né? Várias mulheres se elegeram a cargos políticos. Tem profissões hoje que o homem jamais imaginava que a mulher poderia ter um dia, né? Então hoje ela está tomando esse espaço, né? E ainda luta a favor dos seus direitos e contra essa opressão machista aí, né? Que tem por parte de alguns, né? Então a mulher está ganhando destaque aí na sociedade, né? Há vários anos aí se destacando e vai continuar se destacando ainda mais, né? Então essa foi a explicação, certo, do governo provisório, né, e alguns acontecimentos, como aí saiu o papel político-social da mulher nessa época aí, certo? Então vocês vão fazer o exercício da página 430 e 431. Só são duas questões, uma de cada, certo? E na folha complementar vai ter mais um exercício, né, a respeito desse papel político-social na mulher. Então vocês vão poder fazer uma pesquisa mais abrangente a respeito desse assunto para pegar mais, né? Vocês pegarem mais o conteúdo e também a pesquisa enriquece, né? Então vocês vão pesquisar mais, saber mais sobre essas duas mulheres que se tornaram verdadeiros ícones aí na política nesse tempo, certo? Nessa época aí. Então, a atividade vai ser na folha e também no livro. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a próxima aula.